Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo. Toda pessoa tem que ter. Bom dia, Regi! Bom dia, ouvintes da Rede Viva Top, como vocês estão? Vamos para mais uma semana de cuidado com a nossa saúde mental e nessa semana a gente vai falar sobre 2 fatores que são importantíssimos para o cuidado com a nossa saúde mental, que é o autocuidado e o autorrespeito. Muitas vezes nós somos feras em cuidar das outras pessoas, em respeitar as outras pessoas, em saber os limites das outras pessoas, né? Em saber o que os outros gostam, o que os outros precisam, até onde a gente pode ir, o que a gente não deve fazer, principalmente com as pessoas que estão mais próximas. Só que a gente esquece de ter esse cuidado, de ter esse respeito com nós mesmos. E eu sempre vou falar, sobre isso. Não adianta a gente querer cuidar, abraçar o mundo, cuidar de todo mundo, sem antes a gente aprender a cuidar de nós mesmos, Porque máquina suja não deixa a roupa limpa. Então, se a gente não tá se cuidando e tá dedicando todo o nosso tempo, todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção para o outro, uma hora o nosso corpo vai pedir socorro, uma hora a nossa saúde mental vai pedir socorro. Então, será que você está sabendo se cuidar? Será que você está sabendo se respeitar? O autocuidado, ele envolve tudo aquilo que é cuidar do nosso corpo, Vamos falar mais assim, da parte externa. Saúde, alimentação, exames de rotina, hábitos saudáveis. Semana passada a gente falou também um pouco sobre ter esses hábitos, o quanto é importante para não gerar estresse, mas assim, falando num geral, como anda a sua saúde? Como anda o seu cuidado, Tem cuidado, tem ido ao médico com frequência, tem cuidado do sono, será que está dormindo o suficiente? Será que está sabendo a hora de descansar? Como anda os seus hobbies, O que você anda fazendo para os seus prazeres, para relaxar, para curtir, para se desligar um pouco, da correria, das responsabilidades, dos estresses do dia a dia. Como anda o seu cuidado pessoal? E é impossível a gente falar sobre autocuidado sem o autorrespeito. Então, está se respeitando, Está sabendo se respeitar? Está sabendo se reconhecer, assim como você muitas vezes tem que respeitar o outro, Por que muitas vezes a gente é tão paciente com outras pessoas, que às vezes nem fazem tanta parte da nossa vida assim, principalmente quando a gente conhece um estranho, é tão mais fácil a gente respeitar o outro, mas é tão difícil a gente se respeitar. É muito mais fácil a gente se cobrar, Como você anda se tratando? Tá sabendo reconhecer os seus limites? Até onde, as pessoas podem ir com você? Qual é o seu limite, Ultrapassando aquele limite te fará mal. Vocês conseguem se reconhecer? Conseguem reconhecer aonde que é o limite de vocês? Conseguem reconhecer as emoções de vocês? Muitas vezes a gente joga um tapete por cima das nossas emoções, das nossas questões, das nossas dificuldades, para suprir as necessidades dos outros. Então, tá sabendo reconhecer os limites? Tá sabendo reconhecer as suas emoções? Está sabendo reconhecer as suas necessidades? Porque cada pessoa é uma pessoa diferente, cada ser humano precisa de emoções diferentes, precisa de cuidados diferentes, tem limites diferentes, tem fraquezas diferentes, tem qualidades diferentes. Estão sabendo se reconhecer? É importante a gente parar para se enxergar e saber aquilo que a gente tolera, aquilo que a gente não abre mão, nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa vida. Vocês sabem dizer claramente, quais são os defeitos que vocês não toleram? Quais são as qualidades das pessoas que vocês não abrem mão? Senão a gente fica perdido, até no que a gente quer, até no que a gente aceita. Sobre o autocuidado, ele tem muito a ver também com a nossa autoestima. Então, autocuidado e autorrespeito, ele vai refletir em tudo na nossa vida, inclusive na nossa autoestima, no nosso posicionamento perante a vida, perante as pessoas. Se a gente não sabe o que a gente quer, se a gente não se conhece, como que a gente vai saber se posicionar?
né? Como que a gente vai saber aquilo que a gente aceita? Então, é muito um exercício de parar um pouco, se olhar, se enxergar, fazer um rastreamento, né? O que eu ando falhando comigo mesma? O que eu ando falhando comigo mesmo? Aonde que eu poderia colocar um pouquinho mais de energia para me cuidar melhor, para me respeitar melhor? Aonde que eu poderia me dedicar mais? Né? Sempre tem algo a mais pra gente fazer para os outros e principalmente para nós mesmos, né? No autocuidado, no autorrespeito, também entra muito essa questão que muitas pessoas têm dificuldade, que é o dizer não. Saber o nosso limite para saber dizer não. Porque nem sempre a gente consegue dar o nosso 100%. Nem sempre a gente vai estar no nosso melhor momento. E saber impor limites, saber dizer não para as pessoas é um grande passo que muitas pessoas têm dificuldade, né? Mas que é necessário para o nosso cuidado, da nossa saúde mental. E também saber focar nas coisas boas, né? Saber focar muitas vezes na nossa qualidade, no que a gente é bom, no que a gente tem facilidade, para assim a gente ganhar ainda mais força, né? Para conseguir vencer os desafios, para conseguir vencer as nossas dificuldades, para conseguir persistir naquilo que a gente tem mais dificuldade, né? Só que antes a gente precisa reconhecer onde a gente tem facilidade, aonde a gente tem qualidades. E é isso. É uma questão de prática e paciência. Assim como a gente tem paciência com pessoas que estão aprendendo coisas novas, a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para os nossos limites, olhar para as nossas dificuldades com a mesma paciência. Até mais, né? Porque estamos falando de nós mesmos, a pessoa que vai viver o resto da vida com a gente. Todos os momentos, todos os segundos, todos os sentimentos. A gente não consegue escapar da gente mesmo, né? Então, a gente precisa desse autocuidado. Muitas vezes a gente tem uma rede de apoio, a gente tem pessoas que cuidam, a gente tem pessoas que se preocupam, mas ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. Ninguém sabe melhor o que a gente sente perante as situações do que nós mesmos. Então, antes de esperar que outra pessoa nos cuide, a gente precisa aprender a se cuidar. Tá bom? Então, pare um pouquinho, né? Tire um tempo do seu dia a dia, um tempo da sua correria, para você se perceber melhor, para você conseguir se enxergar melhor e ver aonde você consegue colocar um pouquinho mais de cuidado para você mesma, para você mesmo. Um ótimo final de semana e até a próxima. Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo. Toda pessoa tem que ter